Esse caso é um caso que, de longe, foi o mais desafiador para mim e o que mais mexeu comigo durante esse tempo aí que eu estou trabalhando na reportagem. Primeiro que qualquer caso que envolve criança já mexe muito comigo e esse caso em específico, o Pedro Augusto ficou quase 18 horas dentro de um buraco. Para mim, tudo que podia dar errado deu. Eu estava de folga, estava em Uberlândia, na casa dos meus pais, não consegui voltar a tempo para Patos de Minas, deveria voltar no domingo, não consegui, conversei com a minha chefe e aí ficou combinado que, como eu não consegui retornar a tempo, eu trabalharia de Uberlândia na segunda-feira e viria para Patos de Minas na segunda à tarde. E assim nós fizemos. Acontece que aí no domingo, por volta de 6 horas da tarde, eu fui informada sobre esse caso. Esse garotinho que tinha caído ali no buraco em Carmo do Paranaíba. Carmo do Paranaíba, que é uma área da minha abrangência. Segunda-feira, amanheceu, 5h40, eu já estava ali na TV e fazendo as entradas ao vivo para o Balanço Geral manhã total. Foi aí que o pessoal da produção, da redação da TV me falou: olha, Ana Paula, o menino ainda está no buraco. Ele passou a noite no buraco. Isso já era, ou seja, já tinha 12 horas que ele estava ali naquele local. E eles falaram: olha, você vai precisar ir para Carmo do Paranaíba. A gente precisa acompanhar esse trabalho de perto. Voltando, eu estava em Uberlândia, Carmo do Paranaíba, quase 300 quilômetros de distância. Mas assim eu fui. Estava ali na rua, o Ismael Cristiano, né, nosso cinegrafista de Uberlândia, passou, me pegou e a gente veio aqui para o Alto Paranaíba, né, para Carmo do Paranaíba especificamente. Mas durante esse trajeto não tinha como a gente não ter uma equipe lá acompanhando o trabalho, né, do Corpo de Bombeiros, que nesse momento já durava aí cerca de 12 horas. Então a minha equipe, o Edson, o Givago, os cinegrafistas daqui de Patos de Minas, foram para Carmo do Paranaíba para acompanhar até que eu pudesse chegar. Na cabeça de todo mundo, ele ainda seria resgatado com vida, afinal ele conversava, durante a madrugada ele conversou com o Corpo de Bombeiros, conversou com a mãe, ele bebeu água. Então, na minha cabeça, a minha intenção, a intenção de todos nós, éramos chegar no momento em que ele fosse resgatado, claro, com vida. E o Givago, meu cinegrafista, estava ali no momento realmente que ele foi resgatado. Essas imagens aí que vocês estão vendo foi desse exato momento em que ele foi resgatado, momento que eu ainda não tinha chegado em Carmo do Paranaíba. Mesmo hoje, depois de já ter passado um tempo, falar sobre o assunto, relembrar tudo aquilo que aconteceu, traz uma grande carga emocional, se torna difícil. A gente prende muitas vezes para não chorar quando a gente lembra daquele momento. No momento que o Corpo de Bombeiro conseguiu retirar o pequeno Pedro, saíram com ele, correram com ele para a ambulância, já para levar ele para a UPA, ver todo mundo ali aplaudindo, toda aquela emoção, eu mesmo fiquei bastante emocionado só de lembrar, porque como pai a gente se solidariza com toda a dor, toda aquela emoção que a família passou. E durante a entrevista que eu estava fazendo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiro, a gente recebeu a notícia de que o pequeno Pedro não tinha resistido. Naquele momento, eu me senti muito abalado, porque a gente acompanhou ali, viu toda aquela emoção. Pedro lutou por 18 horas, mas infelizmente ele não conseguiu. E aquilo deixou a todos bastante emocionados. Não sei o que falar mais. Bem, cheguei então na correria, prestes a entrar ao vivo para o Balanço Geral tarde. Tinha que entender tudo que estava acontecendo ali, sabia que o garoto, infelizmente, não estava mais vivo. Eu precisava entender tudo que estava acontecendo ali em um tempo muito curto. E eu escutei várias versões. Ali tinha gente, claro, todo mundo indignado, algumas pessoas colocando a culpa na Companhia de Água e Saneamento, tinha gente colocando a culpa no Corpo de Bombeiros pela demora. Então tinham muitas versões, eu precisava ouvir, precisava entender.
E eu confesso que por mais que aquele caso tivesse mexido comigo, naquele momento ali eu estava anestesiada, eu precisava a adrenalina de tentar entender tudo o que estava acontecendo para passar essa informação de forma clara, da forma mais precisa possível, e a correria também, porque nesse dia eu entrei ao vivo para vários programas. Nacionalmente foi minha primeira entrada ao vivo no Balanço Geral, fiquei 5 minutos ao vivo com o Gotino, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Imagina, poucas horas atrás eu estava em Uberlândia achando que seria um dia tranquilo, de repente tudo mudou, né? E eu confesso que naquela correria eu não assimilei muito bem o que estava acontecendo. No fim da tarde eu conversei com a tia do Pedro e ela foi narrando toda a conversa, o diálogo que ela teve com o Pedro enquanto ele estava ali dentro daquele buraco. Ele estava bem nervoso, ele sentia muita dor na perna, muita dor mesmo. Ele entrou em pânico, ele ficou muito nervoso porque ele queria sair. É claro que aquilo ali, eu estava ao vivo no Cidade Alerta, aquilo começou a mexer comigo, mas eu precisava ali segurar o tranco. Então foi um dia exaustivo e no outro dia, às 5 da manhã, da madrugada, né, a gente tinha que retornar para Carmo do Paranaíba para cobrir o sepultamento e o velório do Pedro. Aí o negócio foi difícil. Eu acredito que a hora mais triste é essa aqui, ó. E aí, vendo todo aquele sofrimento, o pessoal despedindo do Pedro, foi aí que Ana Paulinha baqueou de verdade. O emocional já tomou conta de mim, eu confesso que me perdi várias vezes durante o dia. Foi muito difícil e no final da tarde, né, quando a gente estava retornando, foi que eu consegui cochilar dentro do carro. E nesses 20 minutinhos, eu acho, até menos que isso, que eu dormi, eu sonhei com o Pedro. Eu não consegui vê-lo, o rosto dele não apareceu no meu sonho. Mas no sonho, ele estava saindo da UPA, cheio de polícia militar ali, policiais militares, a família, impedindo que a imprensa, que os populares chegassem perto dele. Na verdade, o meu sonho foi o que eu queria que tivesse acontecido, o que eu acreditava que iria acontecer quando eu soube que eu fui a escolhida, né, para cobrir esse caso. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A parte investigativa andando, né? Afinal, o local estava ou não sinalizado. A gente olhou ali, o local não tinha sinalização, mas agora são 3 empresas envolvidas naquela obra, né? Quem foi a empresa que fez ali aquele buraco e não sinalizou? Quem é o responsável, então, por aquele local? Agora a gente está acompanhando se essas empresas vão ou não responder criminalmente por isso. O delegado falou com a gente que existe sim a possibilidade deles responderem por homicídio culposo, se essa família vai ser ou não indenizada. Enfim, muita coisa ainda está acontecendo nesse caso. Claro que tudo isso não vai trazer a vida do Pedro de volta. E eu, sinceramente, acredito que como são muitas versões, como ninguém presenciou ali o momento em que o Pedro acabou caindo, eu acredito que talvez eu nunca saiba contar a história mesmo aqui de como o Pedro perdeu a vida. Mas eu vou sempre contar a história de como o Pedro mudou a minha.